Olá, muito bom dia a todos. É um imenso prazer estarmos aqui para conversarmos mais um pouco sobre o Evangelho de Jesus, o nosso Senhor, sobre um tema que sempre nos põe a refletir e nos convida a fazer uma autoanálise do nosso andar na nossa experiência encarnatória atual. Muito obrigado por ouvir-nos, por acompanhar a programação do Seja Barra, que vem fazendo um esforço de contribuir com a continuidade do serviço espiritual, que na verdade o serviço não é nosso, é do plano espiritual, e nós somos apenas interlocutores, apenas emprestamos aos bondosos espíritos superiores a nossa voz, a nossa área de ideação, para que eles, a serviço do Cristo, possam, nas suas casas, nas nossas casas, tocar nossos corações e nos aproximar do nosso querido Pai Celestial. E nesse contexto, já que ainda estamos sob as orientações de isolamento social, nunca é demais lembrar-nos dos serviços que a casa permanece disponibilizando, que são formas, na realidade, de contribuirmos para outros serviços que a casa presta. Então, você que já está acostumado a nos ajudar, insistimos aqui, pedimos mais uma vez que você, por favor, continue com o seu apoio, com a sua ajuda, à casa e aos serviços que ela presta aos nossos assistidos, sobretudo da comunidade de Rio das Pedras, onde assistimos um conjunto grande de famílias. E para isso nós temos alguns mecanismos, algumas formas que permanecem nesse período de isolamento. Você pode contribuir financeiramente com a obra social Mãos Unidas, através do nosso site que está disponível, a doação direta ao Educandário Joana de Ângeles, as contas correntes do Seja Barra. Lembramos que isso é uma atividade absolutamente caritativa e social. Esses recursos são destinados à obra social, ou seja, é uma instituição sem fins lucrativos, evidentemente. Então, aqueles que quiserem e puderem fazer contribuições financeiras, fiquem à vontade. Você consegue, entrando no nosso site www.sejabarra.org, identificar as formas de contribuir conosco, e ao longo da nossa programação também são exibidas permanentemente as contas e os lugares onde você pode fazer a sua contribuição. Além disso, o Seja permanece recebendo em sua sede, aqui na Gilberto Amado 311, doações de roupas, de itens não perecíveis, cestas básicas e mantimentos, que são revertidas também para os nossos assistidos. De segunda a sábado, de 9 às 18 horas, nós temos alguém na casa, com todo o cuidado, com toda a precaução, para receber essas doações e encaminhá-las à nossa comunidade assistida. Lembramos também da Cozinha do Amor, um serviço que seja a disponibilidade de uma pequena cantina, onde são vendidos bolos, doces, alguns salgados, e esse serviço ainda estão disponíveis. Você pode pôr encomenda, solicitar algo e ir ao Seja e retirar essa encomenda. Mais uma forma de, aproveitando uma das possibilidades da casa, também contribuir. E lembramos da nossa livraria, que permanece através de telefone, através de WhatsApp, recebendo algumas encomendas e que também podem ser retiradas na casa presencialmente, e em alguns casos particulares elas podem ser entregues numa região próxima à casa, evidentemente, se isso for possível, mediante a confirmação do contato da livraria. Então há diversas formas de contribuir. Por favor, nos ajude e ajude-nos a ajudar nossos irmãos que ora estão necessitados e que precisam do nosso carinho. Também lembramos que o serviço de atendimento fraterno, ou seja, quando há alguma queixa, alguma questão, sempre temos irmãos treinados, caridosamente disponíveis para que possa ouvir-nos e oferecer-nos um consolo, um carinho e uma palavra amiga do Evangelho. Então esse serviço também está disponível por WhatsApp. Você pode enviar a sua mensagem via WhatsApp, ela será lida por um dos irmãos nos telefones disponíveis,
e esse irmão então poderá ajudá-lo fraternalmente com o objetivo de oferecer um consolo, uma palavra amiga, como dissemos. Os serviços da casa permanecem, na medida do possível a gente permanece trabalhando na seara do Cristo, que é o nosso objetivo. Então fique à vontade, acesse os nossos meios de comunicação, acesse-nos, ajude-nos e esteja conosco, esteja conectado ao Seja Barra. Vamos então fazer uma breve prece, uma breve oração e depois conversaremos um pouco sobre um tema importante que será tratado na manhã de hoje. Querida Joana de Ângeles, nossa mentora, irmã, amiga, nosso grandioso mestre, nosso amigo incondicional, nosso Senhor Jesus, espíritos amigos que ora senhoriam o nosso trabalho, pedimos permissão para refletirmos um pouco sobre o Evangelho do Cristo, para nos reunirmos, ainda que fisicamente separados, mas espiritualmente conectados, e pedimos a vossa ajuda, a vossa presença e a vossa proteção, para que nesse momento nós, os nossos familiares, os nossos amigos, possam estar juntos em conexão com o sagrado para refletirmos um pouco sobre o Evangelho de Jesus. Que as palavras que aqui serão proferidas sejam palavras de amor, sejam palavras de fraternidade e sejam o eco das palavras de Jesus, refletindo o nosso pensamento e trazendo para nós ainda hoje a bondade e a misericórdia de nosso grandioso Pai Celestial. Nos abençoe, meus irmãos, nossos amigos, e que possamos compreender a importância do Evangelho em nossas vidas. Fiquem conosco e nos ajudem, nos orientem e nos ensinem. Mestre Jesus, que estes trabalhos sejam para teu santo nome, para a tua glória, e que todos possamos estar conectados com a tua ajuda, com o nosso Pai. Graças a Deus. E, meus amigos, algumas palavras breves sobre um tema que inspira profunda reflexão em todos nós. Nas salas, na evangelização infantil, que se forma nesse momento, ou se formou, na verdade, há algum tempinho atrás, o tema de hoje, e portanto o tema sobre o qual queremos conversar, é uma palavra que, apesar de muito pequena, tem uma enorme, profunda, complexa e significativa capacidade de alterar os rumos da nossa vida. Nós estamos falando do ápice da realização sentimental humana. Estamos falando do amor. O amor é um sentimento muito complexo e o amor ele pode ser o resumo do alcance na realidade de maturidade espiritual. Muitas pessoas, filósofos, poetas, definiram o que seria o amor. Mas nós hoje queremos fazer uma breve abordagem que nos convida a uma reflexão mais séria e mais profunda do significado desse sentimento. E tentaremos trazer aqui algumas breves abordagens de irmãos espirituais que nos convidaram a olhar para o amor primeiro como uma manifestação do alto e segundo como uma possibilidade de realização espiritual. É importante observar que ao longo da trajetória humana o amor sempre esteve presente conosco. E nós podemos observar a manifestação do amor não só do nosso grandioso Criador, e encontramos essa manifestação em todo momento, basta um olhar mais atento para a vida, mas também encontramos a manifestação do amor entre as criaturas encarnadas, entre aqueles que declaram-se amigos, entre aqueles que se casam, entre aqueles que, ora, exercem papel de pai, mãe, filho e filha, entre aqueles que simplesmente desejam contribuir, sacerdotes, grandes artistas. O amor está sempre presente. Por mais que a gente perceba, eventualmente,
e naturalmente a gente encontra isso. Enormes dificuldades que também marcam o período da trajetória humana, não se pode negar que o amor sempre esteve presente. E a manifestação desse sentimento que nos acompanha ao longo das eras e dos séculos, na realidade, deveria nos fazer refletir sobre como nós nos posicionamos diante dele, ou ainda mais, sobre como nós nos preocupamos em manifestar esse sentimento. Nós só temos que entender, o amor ele não é um clichê ou uma fala vazia. O amor não significa simplesmente uma declaração de intenções, porque quando ele é apenas isso, ele tem muito pouca serventia sob a ótica espiritual. Quando Allan Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo do amor ao próximo como a si mesmo, ele não trata o amor como um simples clichê, ou uma declaração de um ato de gostar, ou uma manifestação de vontade frívola. Ele mergulha na profundidade do Evangelho de Jesus e nos convida a uma reflexão com base em textos dos Evangelhos que nos fazem, na verdade, pensar sobre como nós nos comportamos diante de Deus e diante do nosso semelhante. E o convite para o exercício desse sentimento do amor, ele deve nos trazer à tona uma reflexão do que, na verdade, estamos fazendo e de qual é o movimento que colocamos no sentido da nossa encarnação. Antes de entrarmos no texto evangélico, cabe citar aqui o livro Conflitos Existenciais, da psicografia do nosso memorável Divaldo Pereira Franco, transcrevendo em texto as palavras ditadas pela nossa mentora Joana de Ângeles. No capítulo 19, ela descreve o desenvolvimento humano do amor. E desde o início, quando o espírito animava corpos ainda muito rudimentares, se percebia a manifestação desse sentimento. Descreve Joana nesse capítulo como as coisas foram acontecendo de forma resumida, evidentemente, até chegarmos à capacidade psíquica atual e à capacidade emocional de percebermos a manifestação desse sentimento de novo, do alto ou de Deus, como grande criador e aquele que na verdade dotou todas as criaturas de amor, como também da nossa capacidade de, através desse sentimento ou manifestando esse sentimento, nos aproximarmos da própria intenção de Deus em nos colocar aqui e, ao mesmo tempo, nos aproximarmos do grande objetivo que temos ao encarnar, a saber, nos desenvolvermos espiritualmente. O amor, portanto, e essa é a primeira reflexão, ele é, na verdade, um mecanismo de desenvolvimento. Ele é um meio através do qual, via sentimento, desenvolvemos-nos como espíritos imortais. E ele é um meio seguro, porque utilizando-nos de outros sentimentos, se temos um repertório possível grande, nós poderemos não só não nos desenvolver, como nos afastar do grande objetivo da nossa encarnação e da nossa vida como espíritos, que é nos aproximarmos do nosso Pai. Portanto, o amor é um alvo, o amor é um sentido, o amor é um norte que deveria organizar e direcionar todas as nossas atividades. Essa visão mais profunda, mais completa, torna a palavra amor e o sentimento amor muito diferentes daquilo que estamos acostumados a ouvir na música, nas falas dos casais enamorados e, eventualmente, até nas manifestações entre familiares. Ele nos convida, ele, Kardec, e ela, Joana, a refletir profundamente sobre isso. E é interessante que no capítulo 19, dentro de um subitem chamado Sublimação do Amor, Joana de Ângeles resgata uma percepção, a fala, na verdade, dos evangelhos, quando narra, quando descreve este sentimento, o sentimento do amor. É porque no evangelho, nós leremos isso daqui a pouco, o nosso grande
o incomparável, nas palavras de Joana, psicoterapeuta Jesus, ele descreve como a Lei Áurea, a famosa, a manifestação que nós temos de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Mas Joana propõe uma nova ordem para esse sentimento. E é interessante seguirmos aqui o que Joana nos diz. Joana fala que primeiro deveríamos amar a nós mesmos ou amarmos a si mesmos, em seguida amarmos ao próximo e por fim, ou em resultante, amarmos a Deus. Curioso isso, né? E a Joana fala, iniciando a sua análise, a sua reflexão sobre isso, que na realidade é impossível amar alguém sem se amar. É por isso que ela reforça, ela frisa que o início desse sentimento, pelo menos no momento atual em que nos encontramos, de desenvolvimento da encarnação, nós deveríamos nos preocupar em nos amar. E é curioso o que Joana fala, porque a capacidade de se amar não é uma manifestação egoísta de autorrealização ou uma supervalorização das nossas capacidades. Isso é má utilização do ego. A capacidade de se amar, na verdade, é perceber que nós temos um objetivo e fazer esforços para alcançá-lo. Porque para conseguir alcançar algo, antes de mais nada, temos que nos perceber capazes. E temos que fazer ações conosco mesmos em prol desses objetivos. Não é por acaso que Kardec fala, ou classifica, ou até define o verdadeiro espírita como aquele que faz esforços no sentido de controlar ao vencer as suas más inclinações. Isso é definido por Joana de Ângeles aqui no Conflitos Existenciais do capítulo 19 como auto-amor. Porque somente quem se ama entende que alcançará um objetivo maior do que o atual e fará esforços para isso. É necessário sentimento a si mesmo para entender que nós temos um objetivo de criação, que nós não estamos a ermo, largados aqui, mas que o nosso Criador nos coloca no sentido de crescimento e que nós merecemos isso, porque senão nós não teríamos sido criados. É necessário uma boa dose de auto-amor para, a despeito da angústia ou do sofrimento pelo qual estejamos passando, nós podemos, superando tudo isso, entender que somos amados. E é uma grande verdade o fato de que todos nós, e esse é o primeiro ponto que queremos falar sobre o amor, todos nós somos amados. Na realidade de Joana, nós existimos graças ao amor de Deus, que sem necessidade criou-nos. Criou-nos por amor. Portanto, enquanto éramos uma manifestação da vontade do Pai e que se realiza nesse momento, já somos ou já fomos amados. E tem bastante tempo. E agora, trazendo para os tempos atuais, a necessidade de convidarmos a nós mesmos a olhar-nos como produto de amor do Pai. E isso muda toda a lógica do que entendemos por nós mesmos. Isso faz com que nós percebamos que nós temos muito mais do que simplesmente uma mera passagem numa encarnação fortuita e breve e que não há absolutamente mais nada além disso. Isso não pode ser a prova do amor de Deus. Isso faz com que a gente tenha a certeza de que nosso Pai Celestial olha por nós. E isso deve nos conduzir a uma reflexão de que nós temos a obrigação de, como Deus nos amou, também nos esforçarmos a amar-nos. Mas não o amor clichê, o amor que busca prazeres egoístas ou o amor simplesmente que se entende como um ser fruto de amor. É a manifestação de auto-amor fazer esforços para seguir no caminho do desenvolvimento, inclusive
no alinhamento com o amor do Pai. Isso é auto-amor. É auto-amor se perdoar quando acontece uma queda. É auto-amor, como disse Joana, uma forma de autopercepção que exige empatia consigo mesmo. E, sem exigências desnecessárias, nem conflitos que são dispensáveis, perdoar-se quando erra e repetindo o labor, a luta, a tentativa de acertar, até realizá-lo corretamente. Portanto, o amor é uma forma adequada de autopercepção e de autorreação. Só segue na caminhada em busca, do crescimento quem se ama. Porque quem não demonstra amor a si mesmo, não se preocupa. Não busca se melhorar. Buscar e trabalhar firme para se desenvolver é o amar a si mesmo, na visão de Joana, que Jesus Cristo nos convidou a fazer. E a partir do momento em que a gente parte com uma percepção de auto-amor, que a gente deixa um pouco de lado a culpa, a mágoa, o ressentimento, por todas aquelas pessoas que nós já fomos em vidas anteriores e que estão dentro de nós mesmos reclamando por uma postura diferente, porque é isso que acontece, inconscientemente e eventualmente intuitivamente, nós somos provocados por nós mesmos, pelos assassinatos que cometemos, pelas mentiras que falamos, pelas falsidades que pregamos, isso tudo fomos nós. E quando estamos diante do mal, é natural que em nós o mal ressurja. E quando estamos diante da maldade, ou da angústia, ou da opressão, do sofrimento, que tantas vezes demos causa, é natural que numa postura de auto-identificação percebamos que aquilo ali somos nós. E nós devemos nos amar e falar, fomos nós. Mas o Pai que nos cria nos dá a oportunidade de agir diferente. E como dizem as Escrituras Sagradas, o amor vence tudo. E a começar por amar a nós mesmos, nós podemos agora ter a oportunidade de manifestar-nos e de conduzir os nossos atos de forma diferente. E serenar todas essas encarnações equivocadas a partir de uma nova encarnação, com escolhas melhores, com produtos e reações melhores. É isso que diz Joana quando fala de auto-amor. E automaticamente isso nos conduz à segunda reflexão, que é o amor ao próximo. Porque o auto-amor não é apenas um ato contemplativo, isolado e individualista. Isso não produz desenvolvimento. Deus não nos colocaria na Terra e não nos colocaria entre nós, irmãos, simplesmente para nos amarmos sozinhos. Até porque a necessidade de auto-amor vem daquilo que fizemos em encarnações anteriores. E esse conflito diário, essa relação entre nós, é que produz exatamente os ambientes e as circunstâncias necessárias para que, através do amor ao próximo, consigamos produzir outro tipo de consequência ao próximo e a nós mesmos. Portanto, conforme diz a própria Joana de Ângeles, o amor ao próximo é uma característica definitora de condutas de indivíduos saudáveis. Não daqueles que são necessitados de amor ou fracos, mas daqueles que têm o que dar e que esperam dar sem receber. É comum dizer-se na cultura odierna, diz Joana, que as pessoas fracas muito amam, esquecendo-se que essa conduta é interesseira e ansiosa por proteção. Na realidade, quem muito ama é aquele que percebe a necessidade de dar e dar-se ao próximo, na manifestação profunda do sentimento de amor. Portanto, há uma nobre e uma plena convicção e uma conexão, na verdade, entre o auto-amor e o amor ao próximo. E, portanto, aqui entramos na segunda manifestação, ou a segunda reflexão que queremos fazer sobre o amor, que é o amor ao próximo. Também muito falada
em diversas ocasiões e em diversos textos dessa manifestação que é o amor. Uma vez entendido a necessidade de se amar, de se perdoar, de seguir em frente, de entender que o amor do Pai nos move, esse movimento também tem que estar impregnado do amor ao Pai. É interessante quando isso é abordado no Evangelho, nós vamos citar apenas um texto e ler um pouco numa grandiosa e famosa parábola de Jesus, como ele trabalha o conceito e a relação do próximo e o conceito e a relação do amor. E Jesus, como disse Joana, o nosso maravilhoso psicólogo, o nosso amado irmão mais velho, aquele que já trilhou esses caminhos e já auto-amando, se amando o seu próximo, reúne condições de nos ensinar como fazer isso. Ele traça para nós um caminho seguro, uma orientação perfeita do significado da palavra amor. Quando a gente pensa, portanto, no amor ao próximo e nos remetemos a Jesus, mais uma vez combatemos ou queremos combater os clichês. Talvez os gregos tenham sido a civilização que melhor definiu o termo amor, porque os gregos tinham palavras diferentes para traduzir esse sentimento. Nós, na língua portuguesa, temos apenas o amor como tal. Mas o amor ágape, o amor filia eram completamente diferentes. O amor porneia era completamente diferente. E nós usamos muitas vezes o amor de forma muito, muito inadequada, muito superficial. E o que queremos aqui, repito, é uma reflexão hoje mais profunda sobre isso. Porque amor é sentimento que nos move. Amor é manifestação divina nas nossas vidas. Mas ele só se torna tal ou só é tal quando nós, espíritos, permitimos essa manifestação. Senão ele se torna outra coisa. Ele pode se tornar satisfação de necessidades e desejos, ele pode se tornar leve sentimento em busca de prazeres, ele pode se tornar sensações positivas, boas diante do agradável, do desejável. Ele pode simplesmente se tornar a capacidade de se relacionar sem conflitos. Mas amor é mais. Amor é mais. E é interessante, voltando a Jesus, que no relato evangélico identificamos Jesus manifestando amor. Para começar, a forma como ele se relacionava com aquelas pessoas era completamente diferente da forma como todos se relacionavam com as pessoas antes. Sejam eles figuras proféticas ou identificadas messianicamente, como era o caso de Jesus, hoje acreditamos nisso, como considerando Jesus um mero judeu típico daquela região. Jesus se misturava com as pessoas, abraçava as pessoas, interagia com as pessoas, acreditava nas pessoas, jantava, almoçava com as pessoas, se sentava à mesa, o que no Oriente, sobretudo naquela época, significava nada mais, nada menos do que a certeza de que aquela pessoa fazia parte da sua mais alta, do seu mais alto círculo de amigos e de convívio. Jesus fazia isso. Só que ele fazia isso com aqueles que eram renegados. Fazia isso com aqueles que eram excluídos. Amor. Jesus gostava de poucas pessoas, mas amava a todos. É provável que Jesus não tenha sido visto andando com Herodes Antipas, ou com Pôncio Pilatos, ou com os mais complexos e mais sacrílegos fariseus e saduceus do templo. Certamente ele não tinha muito apreço no seu convívio. Com exploradores, com soldados romanos, talvez, mas ele amava a todos. E era esse amor, essa manifestação do respeito, da capacidade de entender o outro como si mesmo, dado que ele se amava e que ele tinha a capacidade de amar o outro, tanto quanto a ele, que o fazia olhar para essas pessoas com um olhar diferente. E permitia-se conviver com elas. Porque Jesus, ao olhá-las, ele não via equívocos temporários, ele via espíritos imortais. Portanto, ele sempre oferecia para aquela pessoa a dádiva da misericórdia, do perdão, da capacidade, ele como verbo divino, como diz João no seu prólogo, ele como a manifestação perfeita da interação que um ser humano pode ter com Deus, quando olhava para o seu semelhante, manifestava amor em todos os seus poros.
Esse é o amor que nós estamos falando, de amor ao próximo. Esse é o exemplo de amor ao próximo. Apesar de ter deixado a sua mãe, seu pai e o seu núcleo familiar de Nazaré, nós não temos relato nos evangelhos de um filho que mais amou todos, incluindo seus pais. É porque Jesus amava tanto que nós até hoje temos dificuldade de entender o que ele fez. E naquela época isso foi escandaloso. Tanto é que o mataram. Por interesses. Porque não era adequado a manifestação desse tipo de sentimento naquele momento. Feria, dentre outras coisas, interesses. O relato evangélico nos ajuda a entender um pouco melhor esse sentimento tão complexo que é o amor. E o que Jesus Cristo quis dizer quando ele trouxe essa expressão e trouxe essa prática para nós? A história que Jesus conta no capítulo 10 do texto de Lucas, nosso querido médico grego Lucas, o evangelista, na realidade tem início bastante antes. Tem início quando Jesus Cristo percebe qual a dificuldade daqueles mais próximos, daqueles que ele amava e mais gostava de estar perto, em relação a outro povo que também convivia com eles nas proximidades da Judéia e da Galiléia. Diz o médico Lucas, em Lucas capítulo 9, versículo 51, o seguinte: e sucedeu que, ao se completarem os dias de sua elevação, Jesus, já percebendo a necessidade de abandonar o corpo, ele, Jesus, manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Ele estava lá em cima, em Nazaré, e queria ir ao sul, Jerusalém. Diz o versículo 52 do capítulo 9, ele enviou anjos aqui no sentido de mensageiros enviados, perante a sua face ou na sua frente. Indo, esses mensageiros entraram em uma aldeia de samaritanos para preparar-lhe hospedagem. Natural, eles se dirigiram, passaram por Samaria no caminho, pararam numa aldeia e foram preparar hospedagem, uma viagem longa. Mas, diz o relato, esses samaritanos não o receberam, porque tinham o propósito de se dirigir a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que digamos para descer fogo do céu a fim de os destruir? Voltando-se a ele, os respondeu. E vamos ler a resposta de Jesus. Mas vamos entender o contexto. No Oriente, a hospitalidade é algo capital. É natural, é legal e é comum oferecer repouso e hospedagem a peregrinos, até hoje. O que acontece aqui é que pelo menos 3, Jesus e mais 2 dos seus apóstolos, Tiago e João, caminhavam passando pela cidade de Samaria e certamente foram em busca de um lugar para hospedar a si mesmos e a Jesus. Mas eles não receberam. Samaritanos e judeus tinham um problema. Há muito tempo atrás, por ocasião da destruição dos templos ao norte, em Samaria, no Monte Gerizim, e ao sul, lá embaixo, no Monte Moriá, na Judéia, eles já começaram uma cisão complexa por razões sociais e principalmente religiosas. E quando os judeus tiveram a destruição dos seus respectivos templos em épocas diferentes e foram expulsos para fora das suas terras, o povo do norte foi para uma região e logo em seguida voltou. E o povo do sul os acusava de ter, ao estar em outras terras, trazido para dentro de suas práticas religiosas, práticas pagãs. O povo do sul, mais judaizante, os acusava de heresia, de começarem uma adoração falsa. E quando eles retornaram e pediram ajuda para os samaritanos para reconstruir o seu templo, os samaritanos não ofereceram nem deram essa ajuda. E aí se iniciou uma crise que na época de Jesus ainda não estava resolvida. Samaritanos e judeus não se gostavam. Há um episódio, não narrado nos evangelhos, mas na história, de que os samaritanos, muito próximo de uma festividade lá no Templo do Sul, já iniciada a reconstrução por Herodes o Grande, trouxeram ossos e lançaram dentro do templo.
de Jerusalém. Sabe o que significa? Ossos de animais ou veículos cadavéricos tornaram aquele templo e tudo que estava lá impuro. É uma característica da lei. Você não pode se aproximar de cadáver, nem de animais. Só que eles fizeram isso na época da Páscoa. O momento em que todos os judeus iam para Jerusalém, para o templo, para prestar adoração e a lembrança de tudo o que acontecera naquele povo. Só que eles, como eles tornaram o templo impuro, eles inviabilizaram a festividade, talvez uma das mais importantes para os judeus. Essa era a relação entre judeus e samaritanos. É por isso que quando os judeus passaram por aqui, veja o que diz o texto, eles tinham o propósito de se dirigir a Jerusalém. Por isso os samaritanos falaram que judeu aqui, indo para Jerusalém, fica na rua. Até aí nada diferente do que a gente encontra em qualquer contexto atual. Egoísmo, a incapacidade de ajudar, o primeiro a si mesmo. Aliás, a reflexão é, às vezes nós mesmos cometemos isso. Ou não. Às vezes nós identificamos isso na prática dentro da nossa família. Às vezes encontramos isso aqui com nossos filhos. Ou praticamos nós mesmos com eles, ou com nosso marido, ou com a nossa sogra, ou não. Tiago e João se dirigiram a Jesus e falaram: Senhor, você quer que eu conclame os céus e desça fogo e destrua todos esses aqui? Imagina se negar a oferecer hospedagem para Jesus? Tiago e João estavam andando com Jesus há algum tempo para poder entender o que significava amar. Parece que até aqui o seu movimento na sua encarnação ainda não tinha sido suficiente para alcançarem esse tipo de sentimento pleno. Jesus respondeu assim: olha, não sabeis de que espírito sois ou de que natureza sois? Pois o Filho do Homem, eu, Jesus, não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-la. E foram para outra aldeia. Vejam como Jesus já ensinava àqueles homens o que significava a relação de amor ao próximo. Não, Tiago. Não, João. Para com isso. Não tem nada de lançar fogo do céu e queimar ninguém. Eu não vim para isso. Esse não é o movimento correto. Não é assim que a gente trata o próximo, João. Ô, Tiago. Não se retribui mal com mal. Tantas vezes eu falei. Esse convite me faz refletir que até hoje a gente tem que manifestar o amor para as pessoas que nós efetivamente temos próximas. Mesmo aquelas que de alguma forma não nos oferecem amor. Porque, como diz Joana, o amor não é retribuição, o amor é doação. O amor ao próximo não pressupõe o amor dele próximo. Mas ele é um movimento nosso em direção a ele. Porque é isso que nos eleva espiritualmente e isso é prova de amor a nós mesmos. Porque, como disse Joana, quem se ama não precisa do próximo para ser amado. Já se sente amado por si mesmo e pelo Pai. E, portanto, tem condições de amar o próximo. Jesus desce de Samaria, vai até o sul, se aproxima de Jerusalém. E lá acontece um fato absolutamente marcante e que nos ensina ainda mais sobre o amor. Lucas capítulo 10, versículo 25. Eis que certo mestre da lei, provavelmente um fariseu, levantou-se para testar a Jesus, dizendo: Mestre, depois de fazer o quê herdarei a vida eterna? Herdar a vida eterna significa depois de fazer o que terei a graça de Deus. O que devo eu praticar ou fazer para que Deus me considere justo? Outra tradução aqui do texto. Ele era um mestre da lei. Ele naturalmente viu Jesus, identificou suas vestes como Galileu, Nazareno. Superior foi testá-lo. Um snob. Ele só não sabia com quem que ele estava falando. Jesus, que tanto amava as pessoas, faz algo muito, muito interessante. Ele usa aqui uma técnica de respostas lá de Sócrates, da Grécia. Ele responde com perguntas. E responder com perguntas, além de ser uma técnica altamente sofisticada, demanda um conhecimento profundo.
Depois que ele fala, então, olha, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus, lhes disse, o que está escrito na lei? Como lês? 2 perguntas. O que está escrito na lei e como você lê? Porque não necessariamente o que está escrito na lei é a forma como se lê. Mas o homem, como mestre, respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. Isso é a Shema, é a oração que os judeus faziam pelo menos 3 vezes ao dia, os homens. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é digno de receber toda a glória, toda a honra, toda a força. Isso é Shema. Então esse homem citou a lei. Então o que eu tenho que fazer para ser justificado? Como eu leio? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então Jesus virou para ele e respondeste de forma justa. Faze isto e viverás. A palavra amor é citada 2 vezes pelo mestre da lei, a Deus e ao próximo. Jesus simplesmente reconhece, encerra o assunto e fala, é isso. Basta amar a Deus e ao próximo. Isso é o resumo da lei. E a conversa estaria encerrada aí. No entanto, diz o versículo 29 do capítulo 10, que ele, ou seja, o mestre da lei, ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus, quem é meu próximo? Ele perdeu uma ótima oportunidade de não fazer essa pergunta. Porque Jesus responde assim, olha, prosseguindo, disse Jesus, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, os quais, depois de havê-lo despojado e espancado, ou seja, roubado tudo, batido naquele homem, despojado e espancado, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por coincidência, certo sacerdote descia por aquele caminho, e ao vê-lo, passou pelo lado oposto. De forma semelhante, também um levita, que vinha por aquele lugar, ao vê-lo, passou pelo lado oposto, diz Lucas. Certo samaritano, em viagem, veio até ele e, ao vê-lo, compadeceu-se. Aqui começamos a ter uma questão. Respondendo à indagação do mestre da lei sobre o amor ao próximo, quem é meu próximo? Jesus conta a parábola do bom samaritano. Ele fala, olha, certo homem, olha que maravilha Jesus Cristo faz. Estava descendo de Jerusalém a Jericó, e é de fato uma descida, Jericó é uma terra ao sul, Jericó é uma terra muito rica, era uma terra muito rica, casa de nobres, provavelmente esse homem tinha recursos financeiros, foi atacado por assaltantes e deixado semi-morto e nu, sem nada, numa estrada. Uma das estradinhas que ligam lá as regiões de Jerusalém até as suas terras próximas. Quem tiver a oportunidade de ir a Jerusalém vai ver uma das estradas romanas construídas. Tem inclusive o Museu do Bom Samaritano numa delas. Lindo, lindo. Como disse Jesus na parábola, dito por Lucas, 3 homens passam por ali. O primeiro é um sacerdote, e ele passa pelo lado oposto. Mas o sacerdote não tem a obrigação de ajudar um homem caído? Não é isso que demanda a lei? Não é isso que dizia chamar a lei, que é citada aqui? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele passa pelo lado oposto. Talvez alguém pudesse dizer, não, mas o sacerdote não podia tocar num homem, ia ficar impuro. Mas ele estava descendo do templo, ele já tinha feito seu serviço, não tinha problema. Ele chegava em casa, lavava as mãos, tomava um banho, ficava impuro durante 12 horas e estava prontinho para seguir a vida dele. Bom, depois passou um levita, ou seja, um membro da tribo de Levi, que tinha funções administrativas não sacerdotais no templo. Função administrativa, função de guarda, função de limpeza, função de cuidar do templo. Passa pelo lado oposto. E quem apareceu? O samaritano. E diz Lucas, em muito bom grego, que ao vê-lo, compadeceu-se. Teve compaixão.
Quando o samaritano viu aquele homem deitado, apesar de ser samaritano, ele amou aquele homem. Ele trouxe o sentimento de dor, de angústia daquele homem para o seu próprio coração. Se compadeceu. O texto segue dizendo assim: aproximando-se, atou os ferimentos dele, ele passou uma bandagem ao redor dos seus ferimentos, provavelmente usando o par da sua túnica, derramando óleo de oliva e vinho. O vinho com álcool para desinfectar e o óleo de oliva para balsamicamente acalmar as dores. Olha só o samaritano o que fez. Após colocá-lo sobre o seu próprio animal de carga que ele trazia, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, não satisfeito, tirando 2 denários, deu-os ao hospedeiro, é muito comum, havia muitas hospedagens naquelas estradas, e disse-lhe: cuida dele, e o que gastares a mais, quando eu retornar, eu pagarei. E Jesus fala assim para o mestre da lei: qual destes 3 te parece ter se tornado o próximo do que caiu nas mãos de assaltantes? Ele deve ter ficado arrependido de ter feito a pergunta para Jesus. Porque ele indagou a Jesus sobre o que fazer, Jesus responde com um amor, e ele pergunta: mas amor ao próximo? Então quem é meu próximo? E Jesus conta essa parábola. Entende a parábola do samaritano? Dada a relação judaica-samaritana, você entende o que Jesus Cristo quis dizer com isso? E ele termina mais uma vez com uma pergunta: qual destes 3 te parece ter se tornado o próximo do que caiu? E aí o homem, egoísta, orgulhoso, disse: o que praticou a misericórdia com ele. Não falou o samaritano. O que praticou a misericórdia com ele. E aí Jesus Cristo disse-lhe: vai e faze tudo do mesmo modo. Vai e faz o mesmo. Como ele tinha dito antes: disseste bem, faz isso. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa parábola é fundamental para a gente entender o significado do amor ao próximo, depois de nos amarmos. Porque o que Jesus Cristo faz aqui é inverter a lógica. Na realidade, o samaritano fez com que aquele homem caído se tornasse próximo dele. Foi o samaritano que aproximou o homem de si, numa manifestação de amor. Isso é amar ao próximo, mesmo sendo samaritano. Ele poderia ter deixado aquele judeu lá. Provavelmente ele estava em viagem, usando um animal de carga, ele tinha compromissos, ele tinha negócios. Indo para Jericó, negócios importantes. Mas ele, quando viu aquele homem caído, ele parou. Se compadeceu, dizem as Escrituras. Isso é amor ao próximo. Ele fez daquele homem próximo de si. Ele se aproximou, se ajoelhou, cuidou das feridas, colocou no animal, levou para a hospedaria e pagou a conta. Amar ao próximo é fazer tudo isso para o outro. É reconhecer no outro algo tão importante, tão valioso, tão si mesmo, que temos a capacidade de nos doar. E aqui, para aprofundar mais a nossa reflexão, me permitam, a pergunta que nós devemos nos fazer hoje é: quem é o nosso próximo? Aliás, melhor, de quem nós nos fazemos próximo? E qual é a nossa capacidade de amar? É a mesma capacidade que Jesus Cristo falou com aquele homem? A mesma capacidade que Jesus Cristo teve de amar aquelas pessoas oprimidas e relegadas, excluídas da nação de Israel? Quem que a gente ama? Não é o amor clichê. O amor de verdade. O amor que balsamiza e trata feridas. O amor que compreende a dor e o sentimento do outro e se compadece e traz para si. Isso é amor. A gente tem a capacidade de amar a nova esposa do nosso ex-marido? Ou o novo marido da nossa ex-esposa? A gente tem capacidade de amar aquele homem que maltratou, que violentou a nossa filha? A gente tem a capacidade de amar aquele ladrão que roubou tudo que a gente tinha? Ou aquele líder ou chefe que mentiu, falou mal de nós e nos demitiu no meio de uma pandemia? É disso que Jesus está falando quando ele fala de judeus e samaritanos.
Será que o nosso amor é clichê? Ou é o amor que Joana fala, que a gente se esvazia de si mesmo porque não precisa mais de si, porque a gente já se reconhece tão amado por Deus e tão amado por nós mesmos que a gente tem condições de dar isso para o próximo. Isso é amor. Isso é amor ao próximo. Nós temos essa capacidade, nós temos essa característica. A gente pratica, a gente quer fazer isso. Nós temos consciência espiritual de que é isso que nos faz amadurecer e evoluir. Esse é o amor ao próximo de Jesus. E partindo da mesma linha de Joana, quando a gente tem esse sentimento, quando a gente é capaz de produzir ações e movimentos na nossa própria vida, no sentido de nos dar, no sentido de entender o próximo tão ou mais importante do que nós, é que nós começamos a amar a Deus. Porque a gente vai perceber Deus em tudo. A gente vai perceber Deus naquela pessoa que mais nos fez mal. Como Jesus deve ter percebido a presença de Deus, era um filho de Deus na figura de Pôncio Pilatos. E ficou calado diante das acusações dele. Era um homem equivocado, arrogante, egoísta. Algum tempo depois, Jesus mesmo ia tratar dele. Como Jesus Cristo deve ter olhado para Longinos, aquele soldado romano que lhe fura a lateral com uma lança e fala, não tem problema, eu te amo. Eu te amo tanto quanto meu pai me ensinou a te amar. Porque eu e você somos exatamente a mesma coisa. Deve ter pensado Jesus. Mesmo estando pregado numa cruz por ele e tendo sido furado com uma lança por ele. Porque diz o livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quem se tornou Longinos. E o convite que Jesus Cristo faz para resgatar essa alma. Isso é amor ao próximo. Amor genuíno. Amor de verdade. Não é só mandar um bilhete e falar, eu te amo. É entender o mal, a dor e o sofrimento do outro e ser o misericórdia, né? O misericórdias, ou cardios, é pegar a miséria do outro e trazer para o seu próprio coração. Isso é misericórdia. É quando o outro estiver caído, sentir a dor dele em si. Mas não é só sentir a dor, é ter a capacidade de ir lá e tentar amenizar a dor. Bom samaritano. Ele podia ter ido resolver o seu próprio negócio. Ele tinha horário, tinha compromisso, tinha gente esperando, não estava preparado para gastar aquele dinheiro, tinha reuniões. Era um outro homem, ele nem conhecia. Amar deve começar com quem está próximo. Não é por acaso que a gente se colocou, foi colocado na família em que a gente está, no núcleo em que a gente está. É porque é aqui que a gente tem que começar a desenvolver o nosso amor. É com nossa mãe, nosso pai, nossa esposa, nossos filhos, nossos maridos, nossos companheiros ou companheiras, é que a gente tem que começar a desenvolver o nosso amor. Porque amar quem está muito distante é clichê. Ou é simples. É bem verdade que isso nos ajuda. É bem verdade que fazer uma doação financeira para o Seja, e esse foi o convite que eu fiz no início, é um exercício de amor. Mas também é bem verdade que não perceber quem está no quarto do lado não é um exercício de amor. E que a gente deve começar por ali. É bem verdade que quando nossos filhos reclamam nossa atenção, não dar não é um exercício de amor e que a gente tem que começar por ali. É bem verdade que é muito belo e muito interessante, muito bacana cuidar de todo mundo da casa espírita, mas esquecer de quem está próximo. Aliás, de quem nós nos fazemos próximo. Nós não fomos colocados na experiência encarnatória com a família que viemos ou com o próximo que tivemos por acaso. Também são oportunidades de exercitar o amor. E é esse amor que nos conduzirá ao amor de Cristo e o amor de Deus manifestado nas nossas ações. É manifestando essas ações que a gente vai conseguir chegar lá. E vai se elevar a tal ponto que a gente vai perceber Deus em tudo. No próximo. Vai perceber Deus na natureza, vai perceber Deus quando fecha os olhos e faz uma prece, vai se sentir completamente iluminado. Joana fala isso no 19, do Conflitos Existenciais. Vai conseguir demonstrar a capacidade que a gente tem de se entregar e de entender o próximo com profunda reverência e com uma mentalidade, com uma capacidade de percebê-lo de forma completamente diferente. Aí nós estaremos amando a nós, ao próximo e, consequentemente, amando a Deus. Porque o próximo, não nos esqueçamos, é uma criação de Deus, tanto quanto somos.
e que, portanto, merece o mesmo amor que nós. Aliás, Deus ama tanto ao próximo que, independente do que ele tenha feito, ele proveu a mesma coisa para o próximo e para nós. O sol esquenta a terra inteira, com bandidos e policiais, com gente do bem e gente do mal. Isso era amor. É porque Deus tem uma capacidade tão infinita de perceber-nos e perdoar-nos e de misericordiosamente prover-nos, como disse o próprio Jesus, que a gente não consegue entendê-la ainda. Mas a gente tem que se exercitar nesse sentido. E a gente começa dentro de casa. E a gente começa com o nosso vizinho, o nosso amigo, o nosso mais próximo. E ainda que a gente tenha dificuldade de fazer isso, não tem problema. Porque Deus sempre vai colocar um próximo no nosso caminho quando a gente deixou o próximo anterior passar. E a gente vai ter essas oportunidades tantas vezes quanto forem necessárias para desenvolver o verdadeiro amor. O amor de Jesus, o amor de Joana, o amor de Francisco, o amor de Deus. Do que somos feitos, aliás. E quando a gente começar a fazer isso, a gente vai perceber como é maravilhoso esse sentimento nutrir-se em nós, pelas nossas próprias habilidades e pelos nossos próprios movimentos, pelas nossas próprias decisões. Aí nós estaremos no lugar que Jesus Cristo quis dizer lá para o doutor da lei. O lugar que nos justificará, como era o termo usado pela lei judaica, né? O lugar onde a gente vai se sentir realmente pleno, justo diante do nosso Criador. Não que a gente precise de um lugar ou que Ele faça ou deixe de fazer ou tome decisões. Isso é um sentimento nosso. É porque a gente vai se sentir pleno, porque a gente vai ter contato com o verdadeiro amor de Deus. Eu gostaria de trazer um texto bastante profundo para concluir a nossa reflexão, e a reflexão mais densa hoje, mas é porque o tema amor merece. E a gente tem que parar para se observar e para olhar de fato o que a gente está fazendo e o que efetivamente a gente está aprontando por aqui. Esse é o meu convite para você hoje. Eu tenho feito essa profunda reflexão comigo, evidentemente, porque o primeiro que escuta quem fala sou eu mesmo. E eu tenho me percebido, ou tentado me perceber como sendo ou não um ser que ama. E eu tenho feito esforços para ir nesse sentido. Porque eu tenho necessidade disso, e eu queria dividir isso com você. E lendo a maravilhosa Maria Dolores, na psicografia do maravilhoso Francisco Cândido Xavier, eu cheguei a um poema no livro Coração e Vida, cujo nome não poderia ser mais adequado para a nossa reflexão. Chama Amor Materno. Acho que a união dessas duas palavras foram tão felizes no título quanto foi no decorrer do poema de Maria Dolores. É um poema extenso, mas ele relata em tom, evidentemente, né, de conto, poema, conto, o que significaria de fato o amor, que é esse amor de Jesus Cristo. Talvez essa mãe, por isso o nome é amor materno, tenha conseguido se amar tanto e amar tanto seu filho que conseguiu de fato chegar próximo do amor de Deus. É isso que Maria Dolores quer dizer quando ela narra, e eu vou ler alguns trechos pausadamente. Ele é um pouco forte, mas eu queria que você extraísse daqui o significado do amor. Depois da 0 hora, a dama recordava o filho de quem fora venturosa escrava. Uma mãe que dedicou muito a seu filho, por amor. A senhora viúva, acostada no leito, lembrava o filho amado, o jovem belo e forte, que o coração de mãe supusera perfeito, cuja fuga de casa fora no pai amigo motivo de morte. Aquele filho tão amado abandonou a casa e, em função disso, seu pai morreu. Mas a mãe ama. Aliás, um dos mais profundos sentimentos instintivos do amor de Deus está na relação maternal e filial. Naturalmente. Mais uma prova de que o amor está ao nosso lado, presente. 20 anos de ausência, e ela refletia em todo aquele tempo de agonia
o filho que criara a beijos de ternura, de quem não descansava na procura, a quem nunca levara ao mínimo desgosto, e a quem ela e o marido haviam dado tudo, dinheiro, ostentação, brilho e facilidades, buscando adivinhar-lhe todas as vontades, recusara o trabalho e regenerara o estudo. Por fim, todo inclinado à cocaína, desertou porque o pai tão somente o internasse num colégio distinto em que se lhe evitasse a droga deprimente. E aqui poderemos falar mais um tanto sobre a responsabilidade que o pai que ama tem que ter e aquilo que o pai que ama não deve fazer por amor. Insone, calma e ativa, a memória se lhe aviva e, inacessível a calmantes, rememora a tragédia de anos antes. É lindo, Dolores. Mudara-se de bairro e residência, mas nada lhe alterara as lutas da existência. 20 anos de pranto e de aflição haviam feito dela pobre mãe transformada em sentinela, de casa nobre e farta à espera do rapaz que arrasara a vida, a segurança e a paz e que ela ainda amava. Olha o amor de mãe, apesar de toda a trama, o que ainda se preserva. Aquele amor que talvez tenha errado na criação, mas que aqui permanece como símbolo da vontade de querer bem. Mas enquanto pensava, houve um ruído leve. Escutou alguém de passo curto, estava em quarto próximo, certamente na prática do furto. Ao choque, ela chamou em altos brados a colaboração dos empregados. Mas o assaltante se aproxima, a valer-se da sombra em todo o espaço estreito, era um homem robusto a cair-lhe por cima, cravando-lhe um punhal no peito. Ergue-se um dos vigias, vem às pressas, de longe liga a luz. Eis que o quarto se fez todo iluminado, e o salteador não foge. Sente-se preso à mão que se lhe estende. Contempla a vítima que o fita. Num transporte de amor com ternura infinita, reconhece o semblante maternal, e a desfazer-se em pranto, ajoelha-se e grita: Mãe querida, por que cheguei a tanto crime e a tanto mal, a ponto de acabar com a sua própria vida? A dama retirou a lâmina cravada, doloroso empecilho, o sangue gotejou da ferida formada, e em seguida exclamou: Ah, meu filho, que saudades de ti, quanta saudade! O tempo parecia uma eternidade. Na precipitação de meu antigo zelo, feri-me por engano, disse ela ao germano, o homem que austero cuidava daquela casa. Caí sobre o punhal que eu trazia no seio, no entanto, estou feliz. Olhe, Germana, meu filho veio. Dele as chaves de casa, tudo que eu tenho é dele, a minha própria vida. E conservando a mão sobre a parte ferida, rogou ao servidor: Chame o médico amigo, transmita a ele tudo que lhe digo e explique este acidente. Meu filhinho chegou tão de repente para fazer-me esta surpresa que caí no punhal em que eu me mantinha ou supunha manter para minha própria defesa. Estou feliz, Germano, mas agora o servidor gritou: Ah, não morra, senhora! Entretanto, mais fraca e mais cansada, a dama ainda falou muito pálida e triste: Germano, ajude agora o meu rapaz. Compreendo que estou chegando ao fim. Sê a ele fiel. Dê a ele o respeito, a estima e a bondade que você sempre deu a mim. E termina Dolores. O filho ajoelhou-se em pranto comovente e clamava ao beijá-la ansiosamente:
Mãe, perdoa-me e vive, mãe querida. Entremostrando o anseio de falar, ela porém lhe deu o último olhar. Deu-se de todo a isso, fez-se forte, e descansou por fim, dizendo, ao entregar-se à morte: Louvado seja Deus, Deus te abençoe, meu filho. Apesar da profundidade desse poema e da natural emoção que ele causa, eu gostaria apenas de chamar a atenção do que Dolores está falando dessa relação mãe-filho, tão conturbada e com um fim tão trágico. Mas essa mãe, que é capaz de mentir para o seu empregado, para dizer, no fim da sua vida, causada por um ferimento que ele lhe deu, lhe feriu, um marginal, é capaz de ainda assim identificar nele muito mais do que um filho. Um filho de Deus. Um filho de Deus. E ela o ama tão profundamente, ela se doa tão profundamente que nada disso é capaz de alterar esse sentimento por ele. A ponto dela falar para ele, olha, tudo que você fez por mim, meu empregado, faça por ele. E ela termina falando, louvado seja Deus e que Deus te abençoe. Isso é amor de Cristo. Isso é amor de Deus. Essa é a conduta do bom samaritano. Isso é o amor de Joana. Isso é o amor a si, o amor ao próximo, o amor a todos. É esse sentimento que a gente tem que começar a manifestar. E quando a gente, para finalizar, lê Coríntios 13, quando o apóstolo Paulo, numa das maiores cartas que eu já vi, e numa das mais bonitas definições desse sentimento, quando ele fala, ainda que eu falasse em língua de homens e de anjos, sem amor eu nada seria. Lá no 13 de Coríntios, 1 aos Coríntios, logo depois ele fala o que significa ter esse amor, ser amoroso. O amor é longânime, é benigno, não leva em conta o dano, como a mãe não levou, não fica encolerizado, a cólera não toma ele de raiva, o amor não é ciumento, o amor é perdoador, é misericordioso, é vagaroso em irar-se, é abundante em benevolência e em verdade. Esses são desse sentimento complexo, profundo, que é um sentimento que vem de Deus, não poderia ser raso. Essas são as formas de manifestar o amor. Fica o convite para a gente refletir e avaliar se a gente está tendo, de fato, amor a si, amor ao próximo. E como resultante disso tudo, está manifestando o amor do nosso Criador. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua paciência, e vamos fechar com uma prece para concluir a nossa fala. Amoroso Mestre Jesus, nosso instrutor divino, nosso irmão e amigo mais querido, nosso bondoso e carinhoso guia e modelo, muito obrigado pela possibilidade de termos as reflexões que tivemos aqui, pela capacidade que o Teu Evangelho tem de gerar em nós o sentimento que é o sentimento ímpar, o sentimento de amor. A manifestação daquilo que o nosso Pai Celestial fez ou deixou-nos ao fazer-nos. E como é belo, Mestre Jesus, podemos refletir sobre as Tuas palavras e Teus atos. Que consigamos nos deleitar do Teu amor e do amor de Deus e manifestar esse amor por nós mesmos, pelo nosso próximo e pelo nosso Pai. Que continuemos o nosso trabalho diário da busca contínua pelo aperfeiçoamento e pela manifestação do que há de melhor em nós, ou seja, o amor. Que o Senhor nos ajude e que nós possamos ter coragem e fazer um movimento no sentido do bem ao próximo e no sentido do bem a nós mesmos. Esteja conosco, visite nossas casas, que Teus enviados achem em nossas casas lugar de bênçãos e lugar de falar de Deus, e que possamos, aprendendo com o Evangelho, estar sempre perto de Ti. Muito obrigado, Mestre Jesus. Fica conosco. Graças a Deus.